Vamos dar continuidade aqui à nossa série do Home Assistant. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a questão de automação. Eu vou mostrar para vocês como fazer algumas automações aqui de forma totalmente gráfica, tá? A gente sabe que o Home Assistant dá para você programar, fazer coisas assim mirabolantes, mas a minha ideia aqui é trabalhar com ele de forma gráfica. Eu vou mostrar que legal, vou mostrar o potencial disso daqui, o que dá para você fazer com uma automação básica que chega a ser até legal, até dá uma impressão de algo mais avançado, ok? Então segue aí que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, primeiramente, antes da gente continuar, se inscreve aí no canal se você estiver gostando. Tem muito conteúdo aqui, eu tô colocando muita coisa, tenho vários projetos para colocar ainda aí pela frente, então não deixa de se inscrever para você receber as atualizações, clica aí no sininho para você receber todas as notificações, curte esse vídeo e comenta aí também, deixa seu comentário, fala o que você achou. Vambora! Então aqui é o seguinte, eu tô aqui na tela inicial, tá, do meu Home Assistant. Como vocês podem ver, o meu Home Assistant já tá bem customizado aqui, os botões, tudo, né? Então, isso aqui é minha tela inicial, tá? Depois que você já instalou, já fez suas integrações, por exemplo, você já colocou a sua integração com Tuya, já colocou a sua integração com Sonoff, né? Aqui em configurações, integrações, né? A integração com Sonoff, apesar de que agora já tem uma integração oficial, ela ainda não aparece aqui para você colocar de forma fácil aqui direto. É legal usar aquele procedimento lá que eu passei, se você quiser usar o plugin alternativo, que inclusive ele é bem mais completo que o oficial nesse momento, no momento da postagem desse vídeo. Mas integrações como Tuya e N outras aqui, você encontra aqui direto integrações, só clicar aqui, adicionar e colocar. Feitas suas integrações, vamos para a parte de automação. Então, vamos lá, pessoal, o que eu entendo por automação? Tá? Automação não é alguma coisa que você vai ter uma ação para ela ser disparada. Isso seria mais como uma cena, ou como chama aqui no Home Assistant, seria um script, né? Automação, aqui na minha visão, é algo que realmente vai ser feito automático, né? Então, baseado numa ação externa, alguma coisa que vai acontecer, algum sensor ou qualquer outra coisa, uma sequência de ações vão ser feitas assim, sem a sua... como é que eu posso dizer? Sem a sua interação. Então, você não precisa ir lá e clicar em nada, ou fazer isso, ou dizer alguma coisa. Ele vai fazer sozinho, da forma como você configurou. Então, o que eu proponho aqui? Eu quero fazer uma automação, que toda vez que eu fechar... toda vez que chegar, por exemplo, 9 horas da noite, eu quero que feche a persiana da sacada, tá? Como nem todos têm persiana, e como persiana exige uma configuração também de controle remoto RF, através do Broadlink, é um assunto para outro tópico aqui, junto com essa automação eu vou colocar uma iluminação que é super simples de você ligar e desligar aqui através de uma automação. Então, nós vamos fazer duas ações para demonstração aqui. Então, vou vir aqui em configurações, automações, beleza? Então... estamos aqui em automações, vamos lá, vamos adicionar, eu tenho uma série de automações já aqui, né, vocês podem ver. Eu vou adicionar uma automação aqui embaixo. Vamos lá, começar com uma automação vazia, eu não vou usar nenhum meio aqui dele tentar criar isso daqui para mim, nada. Eu vou começar com uma automação vazia. Então, como é que é o nome da minha automação? Eu vou chamar ela de sala. Eu sempre gosto de colocar o nome do cômodo primeiro, porque isso fica organizado depois por ordem alfabética. Então, vamos lá. Sala. Fechar persiana e apagar luz da sacada. Às 21 horas. Óbvio que eu não vou colocar aqui para ela rodar às 21 horas, eu não vou poder demonstrar para vocês, porque eu não estou perto desse horário ainda, tá? Então vamos lá, eu dei um nome, isso aqui é só uma descrição para minha automação. O que é o gatilho da minha automação? Ou seja, o que vai desencadear que essa automação seja executada? No meu caso aqui é o horário, então eu vou vir aqui em tipo de gatilho, qual que é meu trigger? Eu vou vir aqui que é tempo, horário fixo, 21, tá? Usar esse formato aqui já funciona. Poderia ter mais de um gatilho. Quando você tem mais de um gatilho, ele vai usar qualquer um deles. Então, se eu puser que eu quero que o gatilho seja às 21 horas, ou
que a luz tenha sido acesa, pode ser um gatilho também, ele vai usar ou um ou outro. Então todos os gatilhos que eu puser aqui, qualquer um deles que acontecer, vai desencadear dessa automação ser executada, tá? Então vamos lá. Quero que ela execute às 21 horas. E aqui a gente começa a entrar no detalhamento. Deu o trigger, chegou 21 horas, ele vai começar a executar. Mas qual que é a primeira coisa que o Home Assistant vai checar? São as condições. As condições têm que bater para que chegue nas ações. Então, qual que é a minha condição aqui? E aqui é uma coisa já que eu vou mostrar bem legal, tá? A condição para que a minha ação de fechar a persiana aconteça é que a porta da persiana esteja fechada. Como é que eu vou fazer isso? Aí aqui a gente já entra num ponto, talvez confunda um pouco, mas não tem nada demais. Eu quero que o estado da porta da sacada, tá, seja... Qual que é o estado do sensor? No caso dos sensores da Sonoff, vamos lá, eu tenho aqui... Eu vou salvar essa automação aqui pela metade mesmo. Não, tá mal formado, ele não salva. Mas, enfim, eu vou vir aqui em visão geral, de toda forma, né? Eu tenho aqui que a porta da sacada está fechada, tá? A porta da sacada fechada, geralmente é quando o sensor está junto, ele está em off. Como é que você sabe isso? Vem aqui em ferramentas de desenvolvedor, vem no estado. Então eu vou pôr aqui o estado porta da sacada. Beleza? Porta da sacada. Minha porta está fechada nesse momento. Olha qual que é o estado que ela está off. Então você pode vir aqui na ferramenta de desenvolvedor para ver um estado do dispositivo caso você tenha uma dúvida. Então o estado tem que ser off. Então voltar lá para minha automação, né? Vou adicionar ela de novo aqui. Pronto. Fiz aqui de novo, cheguei aqui na condição. Então já coloquei aqui meu gatilho às 9 horas, mas qual que é a condição? É que o estado, tá? Por quê? Porque o sensor trabalha com estado, é um sensor de estado. Estado 0, estado 1. On-off aqui no caso. Eu quero que o estado da porta da sacada esteja em off. Pronto, então agora eu criei uma condição. Então quando bater 9 horas eu começo a executar. Aí ele vai ver, bom, essa automação executa às 9, qual que é a condição? Que a porta da sacada esteja fechada. Sensor em off, junto. Se essa condição bater, então qual que é a ação que eu vou fazer? Bom, aí aqui entramos em outro ponto. No caso, se você estiver usando lâmpadas compatíveis com Tuya, lá do aplicativo Tuya, através da integração com Tuya, tudo vira um dispositivo aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho a luz da sacada, que é um dispositivo. Mas se for um Sonoff, por exemplo, ele não aparece como um dispositivo. Aí a automação tem que ser um pouco diferente. Eu já vou fazer da forma um pouquinho mais avançada, porque funciona com tudo. Então, ao invés de usar dispositivo, também eu poderia colocar aqui esse meu dispositivo, luz da sacada, desligar. Beleza? Mas eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui, iniciar serviço. O que é serviço? Serviço é alguma rotina interna lá do Home Assistant que vai executar em cima de algum dispositivo, de alguma automação, de alguma coisa. Qual que é o serviço que eu quero aqui no caso? Eu quero um serviço light.turnoff. E qual que é a entidade que eu vou escolher? Lembrando, dispositivos da Tuya, eles aparecem como dispositivo e como entidade. Agora, os da Sonoff só aparecem como entidade, tá? É uma característica, depende de como foi desenvolvido, depende de como foi feito, tá? Aqui no caso, como eu sei que a lâmpada da Tuya, lá no caso é uma lâmpada positivo, que está configurada no meu aplicativo da Tuya integrado ao Home Assistant, eu sei que ele é uma luz, ele entra aqui como um dispositivo de iluminação, então eu tenho que usar light.turnoff, é o nome do serviço, eu vou desligar a luz. Se fosse um Sonoff, o Sonoff ele é um switch, um Sonoff Mini, um Sonoff Basic, então eu usaria switch.turnoff, tá? Então, é só achar o comando certo aqui. E no caso eu vou pôr um light.turnoff, né? E qual que é a entidade que eu vou escolher? A luz da sacada. Pronto. Estou dizendo que ele vai apagar a luz da sacada. E o que mais que eu quero que ele faça aqui no caso? Lembra, eu vou adicionar uma ação. E aqui eu vou chamar. Aqui eu já é um pouquinho mais avançado, não dá para você fazer totalmente gráfico, porque tem que ter pré-configurado o controle, mas eu vou colocar aqui para demonstrar, para ficar legal essa automação. Já tendo agora os meus comandos de controle remoto configurados aqui, já fica bem mais simples. Eu vou dar um remote.send command, então eu vou
enviar um comando por qual controle remoto? Vamos escolher a entidade. Eu vou mandar pelo Broadlink RM4 Pro, porque é um comando RF para descer minha persiana, tá? E qual que é o dispositivo onde esse controle vai atuar? É uma coisa que já estava pré-configurada, chama-se persiana da sala. E qual que é o comando? Descer. Isso tudo já estava configurado. Beleza? Então, 9 horas, vamos fazer tudo isso daqui. Se a porta da sacada estiver fechada, nós vamos apagar a luz da sacada e nós vamos enviar o comando de descer a persiana, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. São 19h40, então vou colocar isso daqui para as 19h45 para eu mostrar lá para vocês isso funcionando, certo? Vou salvar aqui a automação. Falei demais, perdi até a respiração aqui. Então, salvei aqui minha automação. Então agora se eu procurar aqui a automação sala, fechar, persiana e apagar a luz da sacada às 21, no caso aqui está 19h45, mas isso aqui é só o nome. E está ligada essa automação, tá vendo? Ela tem uma chavinha, então ela está ligada. Então significa que nesse momento que der o horário, isso vai ser executado. Vamos lá ver. Olha lá, 19h44, beleza? Falta bem pouco, então vamos ver esse cara trabalhando. Batemos aqui 19h45, luz apagou, persiana fechando, certo? Excelente, automação funcionando. Vamos parar aqui. Bom, mostramos que essa automação funciona, mas a gente pode melhorar, tá? Então vamos editar essa automação. Digamos que a porta tenha ficado aberta, tá? E aí não vai fechar, não vai apagar a luz, eu quero ser notificado. Aqui vamos mudar um pouquinho essas condições. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso colocar aqui que a porta tem que estar fechada em condições, tá? Porque senão a ação não vai ser executada. Então, vamos fazer diferente. Eu vou excluir essa condição, certo? Então, excluir aqui a condição. Pode ver que eu estou fazendo tudo de forma gráfica, o que é bem legal. Até uns meses atrás aí o Home Assistant tinha que fazer muita coisa ainda manualmente. Agora já tem bastante coisa aqui que dá para fazer de forma gráfica. Eu acho essa plataforma aqui realmente espetacular, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionar uma ação e vou jogar ela antes de tudo, tá? Vou colocar uma ação aqui em cima. O que vai ser a minha primeira ação? No caso, eu vou colocar um selecione. Olha só isso aqui. Deixa eu apagar o restante, que eu não vou conseguir aproveitar aqui no caso, tá? Vamos fazer tudo de forma gráfica. Então, apaguei todas as minhas ações. Agora eu vou colocar uma opção. A opção, se você fosse fazer uma analogia à programação, ela é como se fosse um if then else, né? Um se, então, se não, tá? Então, qual que é a primeira opção, né? Qual que é a condição? A primeira condição é se o estado, né, da porta da sacada estiver em off, tá? Essa é a condição, que é a mesma que eu tinha colocado lá em condições, mas agora eu estou colocando uma condição dentro da ação para eu poder selecionar a ação que eu quero. Qual que é a ação que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que vai iniciar o serviço light.off, escolher entidade, luz da sacada, beleza? Eu não vou colocar dessa vez para fechar, vou colocar para fechar a persiana, porque vai ficar mais legal. E eu quero colocar um serviço remote.sendCommand, escolha a entidade RM4, né? O device qual que era o device mesmo? Era persiana da sala e o comando descer. Então, primeira opção, chegamos lá às 19h45, eu vou mudar esse horário depois. Mas chegamos lá na primeira opção, a porta da sacada tá fechada? Normal, apaga a luz, fecha a persiana, ok? Excelente. Agora, nós vamos adicionar uma segunda opção, tá? Então, eu vou vir aqui
Cadê? Adicionar opção aqui embaixo. Qual que é a opção 2? Qual que é a condição da opção 2? É se o estado porta da sacada estiver on, significa a porta aberta. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vai fechar a persiana? Não vai, eu não quero que feche a persiana, porque se estiver ventando alguma coisa, a persiana vai voar longe e vai estragar tudo. Então, não queremos que isso aconteça. Qual que é a ação que eu quero nesse caso? Eu vou iniciar um serviço, eu vou digitar aqui iPhone, que eu quero que ele mande uma notificação só para o meu iPhone, beleza? Então, você procura aqui o seu, vai ser o notify. O nome do seu aparelho que vai aparecer aqui depois que você instalar o Home Assistant nele. Aparece um monte de coisa aqui referente ao seu smartphone. Você procura aqui qual que é ele dentro do notify. O nome do seu aparelho e qual mensagem. Persiana aberta, pois a porta da sacada está aberta. Beleza? Então, recebo a notificação. Pronto. Aí eu teria que ir lá, fechar e mandar fechar, né? Então, faltou mudar o horário. Então, deixa eu ver que horas são agora. 19h52. Vou colocar para as 19. Eu até perdi já aqui, tão grande que ficou. Às 19h55. Aí, o outro tá falando comigo aqui quando não precisa. Quando precisa, não funciona. 19h55, salvar. Pronto, agora está feita aqui minha automação. Alexa, acende a luz da sacada. Então vamos deixar a luz da sacada acesa e a porta aberta para a gente ver se eu vou receber essa notificação. Bora lá. Então, estamos aqui. Agora vamos fazer esse teste. Então agora dessa vez, ó, eu deixei a porta da sacada um pouquinho aberta, só para o sensor separar. Vamos esperar aqui até as 19h55. 19h55. Já recebi a notificação aqui no meu iPhone. Bom, mostrei para vocês já então que podemos fazer uma automação que quando chega no horário ela simplesmente vai lá e executa, colocando uma condição direto dentro da automação, ou seja, ela só chega nas ações se passar pelas condições. Mostrei para vocês que sem condição nenhuma eu posso jogar condições nas ações para que você execute opções diferentes baseadas em condições de se a porta está aberta, então assim, chegou no tal horário, se a porta está aberta faz uma coisa, se a porta está fechada faz outra. E aqui eu vou criar uma segunda automação para complementar essa, que vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá? Então, o que nós podemos fazer? Estou tentando fazer as coisas aqui de forma bastante simples para que todos possam executar e a partir disso deixar a imaginação fluir aí também para gerar suas próprias automações. Aqui é um exemplo. O que eu quero fazer? Bom, eu não quero que, sei lá, se a porta estiver fechada, fecha a persiana, apaga a luz, acabou. Se a porta estiver aberta, eu vou só receber uma notificação. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou fechar a porta. Mas até lá, a minha automação já foi executada. Então, eu já perdi esse timing, né? Então, na verdade, ele não vai mais fechar minha persiana, então eu teria que fechar, ir lá, apertar botão, abrir o home assistant, mandar fechar. Então, o que eu quero? Eu quero que ele me avise se a porta estiver aberta e não faça nada. Quando eu for lá e fechar a porta, eu quero que ele execute a automação. Então, eu vou criar uma segunda automação para isso. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou criar uma automação nova, tá? Então, sala, fechar persiana e apagar a luz ao fechar a porta. Beleza? Ok. Vamos lá. Qual que é o gatilho dessa automação? O gatilho é quando eu fechar a porta. Então, qual que é o meu gatilho? Ao invés de ser um horário aqui, eu vou colocar aqui o estado da porta da sacada, tá? Está indo de on para off. Poderia colocar só o para off, não precisaria colocar o de. Porque esse sensor só tem dois estados, é on e off. Então se ele está indo para o off, é porque ele estava no on. Tá? Se ele estiver no off, ele não vai para o off de novo. Mas para ficar bem lógico aqui, vamos lá. Se ele for de ligado para desligado, então de aberto para fechado, tá? Esse é o meu gatilho. Continuo executando essa automação. Mas qual que é a condição? Né? Eu havia colocado lá que eu quero que ele feche a persiana todo dia às 9 da noite. Então,
eu vou pôr um intervalo de horário aqui para essa automação funcionar. Tá? Então, eu vou colocar aqui que é um temporal, né, na condição. Eu vou dizer que essa automação só vai funcionar depois das 9, né, e antes, sei lá, até que horas que eu fecharia essa porta? É 4 da manhã, pronto. Então, entre 9 e 4 da manhã, se eu for lá e fechar a porta, a persiana desce, tá? Aqui, óbvio, eu vou colocar 19 horas, senão não vai funcionar. Então, coloquei aqui entre 19 e 4, todos os dias da semana, então essa é minha condição. Então, dessa vez o gatilho é fechar a porta e não o horário, né? Então, vai ser uma ação que eu vou fazer lá, e a condição é que seja nesse intervalo de horário. Então, fora desse intervalo de horário, ele vai parar por aqui e não vai para as ações. E qual que é a ação que eu quero? Tudo aquilo lá de novo. Então, salvei aqui, beleza? Fiz a mesma coisa agora, mas eu vou usar aqui essa segunda automação para complementar aquela minha primeira, beleza? Eu quero que essa automação sempre execute dessa forma, então a partir desse horário, fechei a porta, ele vai fazer toda essa ação? Poderia ser uma opção, então eu vou deixar ela ligada direto. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso fazer uma automação ligar ou desligar uma outra automação. Então eu poderia dizer, ó, só ativa essa automação de baixar a persiana quando eu fechar a porta se eu esquecer a porta aberta, se chegar naquele horário e eu receber essa notificação. Então eu poderia dizer que nessa segunda automação aqui, que foi a primeira que a gente fez no caso, eu poderia colocar nessa opção 2, que além de me enviar a mensagem de que a porta da sacada está aberta, eu poderia colocar também para ele ativar aquela outra automação, mas aqui eu vou deixar ela ativada direto, pra gente demonstrar aqui. Então vamos colocar aqui um horário, 20 horas e 5 minutos para me dar um tempinho, né? Então vou salvar esse cara aqui. E agora eu tenho as minhas duas automações. Vamos lá ver esse troço funcionando. Então eu cheguei aqui no horário da minha automação, né? São 20 horas e 4 minutos agora. Eu coloquei para ele fechar, né? No caso às 20h05, 20 horas e 5 minutos. E pronto, eu tô vendo aqui no celular, tá? Eu tô usando o celular para filmar aqui no caso, mas persiana aberta, pois a porta da sacada está aberta. Então ele não executou. Então recebi a notificação, certo? Eu vou vir aqui e vou manualmente fechar a porta, tá? Fechei a porta, apagou, tá descendo a persiana. Olha só, isso que é automação, né, pessoal? Recebi a notificação, vim, já fechei, ele já executou sozinho, eu não preciso fazer nenhum comando manual aqui. No caso, eu simplesmente vim, fechei a porta e tá resolvido. De manhã a persiana abre sozinho às 9 da manhã e à noite começa a repetir essa rotina sempre, né? Assim como a abertura de porta acende a luz, assim como diversas outras coisas. Então, mostrando aí para vocês como é que faz um negocinho ligeiramente mais avançado, para vocês verem como o Home Assistant te dá uma certa flexibilidade, tá? Mas assim, o Home Assistant não é só isso. Eu estou mostrando como é que faz uma automação e estou mostrando que você pode avançar no negócio e você começar a trabalhar lá no código ou nas próprias condições lá. Você vê que dentro das condições você pode colocar um e, um ou. Então, se todas as condições forem atendidas, se só uma das condições forem atendidas, tem uma série de coisas para vocês explorarem. Eu estou dando uma palhinha aqui para vocês começarem a deixar a imaginação fluir nesse sentido. Então, se você está gostando aí, não esquece de curtir, se inscrever no canal e receber os novos vídeos aí periodicamente. Obrigado por assistir mais esse e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!